Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula onde eu vou te mostrar alguns mitos e algumas verdades sobre trabalhar com inteligências artificiais criativas, tá? Esse mercado é muito bom, ele é muito promissor, ele está só começando e você tem a chance de ser uma das primeiras pessoas a, entrar de cabeça nisso, ok? Mas por algum motivo tem muitas pessoas que estão criando em volta historinhas, estão inventando coisas sem fundamento, que essa aula curta aqui vai quebrar e vai te libertar de uma vez por todas. O que importa agora é você entender que qualquer leigo consegue criar imagens e vídeos incríveis em, pouquinhos minutos usando o poder da inteligência artificial. E isso, cara, é uma coisa que incomoda muitas pessoas. Tem muitas pessoas com interesses de não deixar você descobrir como fazer isso. Claro, isso é uma coisa que necessita um certo método para você conseguir realizar. Se você já tentou acessar uma ferramenta de IA e criar alguma coisa lá, você viu que provavelmente não saiu nada. É uma coisa que, apesar dela ser simples, fácil, você precisa ter um método, tá? Mas a gente já vai falar mais adiante sobre isso. O importante para a gente agora é você ter consciência de que existe essa uma nova oportunidade e existe um monte de besteiras e lendas que criam em volta disso para te afastar dessa grande possibilidade que se abriu agora nos últimos meses, ok? Então, independentemente de você criar para si mesmo ou de você querer criar imagens e vídeos para você vender para outras pessoas, outros profissionais, outras empresas, essa aula aqui vai te ajudar muito, ok? Tá, mas criar o quê? O que é possível? É possível você fazer coisas para imprimir, é possível você fazer postagens, conteúdos para as redes sociais, é possível você fazer material digital diverso, por exemplo, coisas para imprimir. Você pode criar quadros, você pode criar posters, você pode criar canecas, você pode criar camisetas, você pode criar capas de cadernos, planners e etc. Só para você ter uma ideia, eu tenho um aluno que ele tem uma marca de camisetas e ele tem uma demanda muito grande. Ele vende para o Brasil inteiro através da internet. Ele vende, milhares de camisetas toda semana. Ele tem uma demanda de criar 100 artes novas, 100 estampas para camiseta nova por semana. Ele tinha que ter um batalhão de designers gráficos para fazer isso até poucos meses atrás. Agora, com pouquíssimas pessoas, com um time bem compacto e enxuto, ele consegue esse objetivo. Então, você pode imaginar o poder disso e porque tem tanta gente que está contra o uso dessas inteligências artificiais. Outra coisa interessante é você criar para as redes sociais. Daqui a pouco você tem um negócio, você é um profissional liberal e você quer divulgar, quer criar conteúdos para realmente chamar a atenção das pessoas, seja eles em vídeos, em animações, locuções e etc. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, qualquer rede social, qualquer rede de internet, você consegue criar coisas incríveis com inteligência artificial, com poucos cliques. Isso também quebra muito aquele paradigma daquela agência que você tinha que contratar, pagar centenas, milhares de reais para eles de mensalidade para eles criarem coisas para você. Então, mais um ponto aqui, tá? Por isso que tem tanta gente que diz que você não é para usar, que não é ético, que não é legal, que bababá e bububu, que na verdade é um grupo querendo manter os seus interesses, ok? Não que não seja justificado, tá? Eu entendo como é essa questão, até porque a história sempre foi assim, sempre que surgiu uma nova tecnologia, várias pessoas foram prejudicadas por causa dela, porém, a grande maioria ganhou mais do que aqueles poucos que perderam. Foi o caso, por exemplo, quando lançaram a máquina fotográfica. Muitos dos pintores que pintavam retratos perderam o trabalho, perderam a utilidade deles. Não que todos tenham deixado de existir, mas a maioria sucumbiu para a máquina fotográfica. E assim aconteceram com diversas outras tecnologias, como por exemplo quando surgiu o computador, aquela pessoa que fazia na máquina de escrever, datilografava, também perdeu espaço para as pessoas que começaram a trabalhar com o computador. E agora a gente está numa revolução maior ainda, que é a revolução das inteligências artificiais e vai ser incrível. Você pode escrever aí que vai ter mais pessoas que vão ganhar do que pequenos grupos que vão perder, que estão se sentindo incomodados no momento. Outra oportunidade, além então de impressão e redes sociais, são as questões dos materiais digitais variados que você pode criar. Por exemplo, você pode fazer ilustrações para livros, tanto que você vai imprimir
quanto livros que você vai fazer tipo e-books, livros digitais. Você pode criar anúncios também, tanto para passar na televisão quanto para passar nas redes sociais, imagens para sites. Daqui a pouco você trabalha como web designer e precisa criar imagens variadas ou precisa fazer um catálogo virtual, também é possível. Ou seja, as IAs, elas abrem um caminho sem precedentes. E agora eu tenho que te dizer que é o melhor momento para você começar a trilhar esse caminho e nadar de braçada, ser um dos pioneiros. Então, cara, por favor, assista esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar aqui o que é mito e o que realmente é fato do que está se falando sobre inteligência artificial. E não deixa esse momento passar por causa de besteiras que estão te colocando na cabeça, ok? Essa é a hora, essa é a tecnologia, as maiores empresas estão usando, os maiores profissionais estão usando, e eu vou te mostrar agora que chegou a sua hora de usar também, ok? Então vamos lá. Primeira questão aqui na tela. É ilegal usar inteligência artificial. Isso é um mito, ok? Você pode usar, você pode criar com inteligência artificial e você pode, inclusive, vender, comercializar o que você criou com inteligência artificial. O que você não pode é pegar uma propriedade intelectual de outra pessoa, de outra empresa e simplesmente copiar ela descaradamente. Tipo, você pedir para a inteligência artificial criar uma imagem do Mickey na praia e aí querer usar numa camiseta e achar, não, foi a inteligência artificial que criou, então tá tudo bem. Não, o Mickey, ele é uma criação da Disney, ele é uma propriedade intelectual, então você não pode, nesse sentido, usar, ok? Então é a mesma coisa que com o Photoshop. Você não pode criar um Mickey, você não pode usar o logo da Nike lá, fazer ele no Photoshop, imprimir numa camiseta, ok? Você não pode fazer isso, tá? Fique bem claro. Assim como não pode fazer no Photoshop, não pode fazer com caneta, não pode fazer em lugar nenhum. Ah, mas tem gente que faz. Sim, tem várias pessoas que fazem. É difícil, dá problema, mas eu não recomendo que você use coisas então que são muito notórias, que são propriedade intelectual de outras empresas. Então, não é ilegal de forma nenhuma usar inteligência artificial para criação. Segunda afirmação, rouba a arte de outros artistas? O que você acha? As inteligências artificiais roubam ou não? Mito, ok? A IA, ela é uma imitação perfeita entre aspas, tá? Da mente humana, da inteligência humana, na verdade. Então, assim como você aprendeu se inspirando, vendo outras coisas, assim também a inteligência artificial, ela aprende, ela vê o que outros artistas criaram e em cima disso ela aprende e ela cria do jeito dela, faz as misturas dela, ok? Porque tudo que você conhece, para pensar, tudo que você conhece atualmente, você pegou de referência de outras pessoas, você concorda ou não? Por exemplo, a própria gramática, tá? A palavra árvore, tá? Um dia alguém te mostrou uma planta lá e disse, isso aqui é uma árvore. Agora, por você chamar isso de árvore, não quer dizer que você está plagiando aquela pessoa que te ensinou o que é uma árvore ou que aquela determinada planta, aquele determinado objeto é uma árvore. Então desencana essas bobagens. Ela não rouba arte nenhuma. Ela se inspira sim, assim como todos os artistas têm as suas referências. Eles têm as referências de pintores, os designers têm as suas referências de designers, os músicos têm as suas referências de músicos. Ninguém cria nada do zero. Tudo que é criação, ela parte de referências e assim também fazem as nossas inteligências artificiais. Inclusive existe uma inteligência artificial que é da Adobe, que chama Firefly, e ela se inspirou somente em material gratuito, ou seja, ela não olhou nenhum quadro de um pintor famoso, ela não olhou nenhuma arte de um artista que não autorizou ela olhar, verificar, ver como que funcionou o processo criativo. Então ela foi feita totalmente em cima e com materiais de referência gratuitos, materiais liberados, e ela está aí funcionando perfeitamente. Então, para quebrar esse mito, essa bobagem de que IA é uma coisa que rouba artes de outros artistas, tá? Desencana disso. Outra afirmação aqui para a gente checar se é verdade ou mito. Não é possível fazer tudo com inteligência artificial. Você acha que é verdade ou mito? É verdade, tá? A inteligência artificial atualmente ela não substitui outros programas, ela não descarta, por exemplo,
o uso em nenhum momento de softwares como o Photoshop ou o Canva, se você prefere, ou o Illustrator, tá? Ela não tem essa pegada, ela é para ser usada junta muitas vezes. Você vai só criar uma arte para um quadro, ok, talvez você consiga então criar só com a inteligência artificial, mas você vai daqui a pouco criar uma postagem para rede social, você vai criar a imagem principal com a inteligência artificial e depois você vai lá no Canva e vai botar texto e tudo mais. Então, não é verdade isso, tá? Que as inteligências artificiais substituem tudo, todos os softwares, ok? Não é possível fazer tudo só com IA. Outra afirmação aqui, quero testar você. Olha só, dá para fazer tudo só pelo celular? O que você acha? Tem como fazer? A verdade é que a imensa maioria dos softwares, das aplicações de inteligência artificial, você consegue sim fazer sem computador, tá? Tipo 98%, uma outra ferramenta só que você vai precisar, ferramentas mais avançadas geralmente, que você vai precisar de computador. Porém, se você tiver computador, seja ele um desktop ou um notebook, eu recomendo você fazer nele. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais prático. A questão do mouse, do teclado, tudo facilita. Porém, se você não tiver computador, não existe motivo nenhum para você não começar hoje mesmo a explorar esse mundo das inteligências artificiais criativas. E por falar em computador, um outro mito que tem é sobre a potência do computador. Pessoas muitas vezes acham que precisa ter um supercomputador para rodar inteligências artificiais. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque 99% das inteligências artificiais elas rodam no que a gente chama de server-side, ou seja, no lado do servidor. É o servidor da inteligência artificial que faz todo o processamento e depois só mostra para você no seu computador. O seu computador é quase como se fosse uma televisão, tá? Você transmite o comando acontece lá no computador da inteligência artificial e depois ele devolve o resultado pronto para você. Então você não precisa de forma nenhuma de um supercomputador para trabalhar com inteligência artificial. Precisa saber programação. O que você acha? Esse aí, cara, é um dos mitos muito comuns, é um dos mitos que as pessoas me perguntam muito lá no direct, no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, @buenasmarco. Me segue lá, tem conteúdo especial sobre inteligência artificial todos os dias rolando. Coloco lá todas as novidades do mercado, mesmo e as coisas que eu venho testando. Mas então, você não precisa saber programação e muito menos ser expert em nenhuma área da tecnologia para entrar nesse mundo. Você só precisa de um método do qual eu vou falar um pouco mais adiante ainda aqui nesse vídeo, tá? Outra questão aqui, olha só. As pessoas dizem que demora muito para você aprender, para você ficar bom em inteligência artificial. Mais uma vez, isso é verdade só se você não tiver acesso a um método certo, a um método eficiente. Aí sim você vai demorar muito. Você ficar catando referência aqui e ali, montando uma miscelânea de coisas, aí sim. Caso contrário, como por exemplo, no curso de arte, você já vai fazer suas primeiras criações no primeiro dia, ok? Um dia só de curso, você já começa a fazer as suas primeiras criações. Então, é um mito que demora muito para aprender. Outra questão aqui para a gente analisar. Os programas são caros. O que você acha? Os programas são caros ou não? Deixa eu te falar então que isso é um grande mito. Os programas não são caros. Inclusive, existem diversas inteligências artificiais que têm créditos gratuitos para você fazer as suas criações. E se você tiver um volume muito alto e esgotar esses créditos gratuitos, você pode usar uma outra IA que também tem créditos gratuitos. Ou então, se você pega preferência por uma IA específica, você pode assinar. Para você ter uma ideia, a IA de criação mais famosa atualmente no mercado, top de linha, custa R$50 por mês e você pode assinar só os meses que você usa e depois cancela. Então, você tem desde a opção do de graça até o barato. Você não tem opção de programa caro dentro de inteligência artificial criativa. Inclusive, quando você começa, todas as pessoas que começam no curso de arte, eu recomendo no começo só usar as versões gratuitas, até para você aprender sem precisar investir, sem precisar gastar nada. Outra afirmação. Tem como descobrir fácil o que foi criado com inteligência artificial. Isso aqui é tanto mito quanto verdade, tá? Por que é tanto mito quanto verdade? Essa palavra fácil, ela não se encaixa. Por quê? Porque tem como descobrir algumas vezes o que foi criado com IA, tem algumas ferramentas que são específicas para isso. Elas prometem, tá? Eu já testei
algumas e na verdade me pareceram bastante aleatórias, tá? Não estou aqui acusando ninguém, mas eu fiz o seguinte, eu peguei imagens criadas por IA, mandei várias para lá e algumas ela acertava e outras ela errava. E peguei imagens que foram criadas por seres humanos, enviei para lá e também algumas ela dizia que eram IA, algumas ela diziam que eram por seres humanos, tá? E isso é uma coisa que você tem que pensar, tá? Por que isso importa, ok? Isso só importa, na maioria das vezes, para as pessoas que não vão ser muito éticas, tipo, que querem mentir que aquilo foi uma criação que elas fizeram do zero, direto no computador ou com papel e tintas. Então, isso só é importante se você quisesse fingir de artista, daqui a pouco inscrever uma obra de inteligência artificial em um concurso que é só para artistas humanos. Isso é antiético, ok? Então não caia nessa, tá? Não caia nessa de tentar se passar por um artista usando as coisas que você criou com inteligência artificial. Outra questão, gera arquivos de baixa resolução. Você acha que isso é mito ou é verdade? É óbvio que é mito, tá? A resolução para você usar na internet já é muito boa, tanto em vídeos quanto em imagens. A IA, ela já gera, as principais IAs do mercado já geram resoluções ótimas. E para imprimir, para você ter uma ideia, eu tenho uma IA que eu ensino para meus alunos do curso IA Arte, que ela aumenta em 10 vezes a resolução. Ou seja, eu já fiz quadros, eu já fiz estampas, eu já fiz, cara, um monte de artes que foram estampadas, inclusive em grandes formatos, como banners e quadros, que ficaram ótimas, com uma resolução top mesmo, usando então uma IA criativa e mais uma IA para aumentar a resolução. E por fim, então, uma outra afirmação que é: dá para ganhar dinheiro com IA na atualidade? E é óbvio que isso é verdade, só não enxerga quem quer, tá? Porque, cara, qualquer empresa que atualmente não precisa de imagens ou de vídeo. Pensa comigo, seja para se comunicar na internet, para fazer postagens, para fazer vídeos, seja para usar nas embalagens que as empresas precisam muito, ou seja para usar nos seus próprios produtos em si, como a gente usou bastante exemplo aqui do mercado da moda, que usa muitas estampas. Então, cara, é verdade, tá? Que dá para ganhar dinheiro como freelancer, ou se você é dono de uma empresa que precisa de imagens atualmente. Então, inteligência artificial não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para agora. E quem começar agora vai sair na frente, tá? Chegou a melhor hora. Essa aqui, o dia de hoje, é o melhor dia, é o dia perfeito para você começar a entender como funciona as inteligências artificiais e começar a se posicionar nesse mercado. Okay? Porque tem pouca gente dominando, por incrível que pareça, talvez seja um assunto muito em voga, as pessoas têm muita curiosidade, você vê na TV, você vê na internet, as pessoas falando sobre inteligência artificial, mas vai por mim, tem pouca gente que realmente domina, que sabe usar. E muitas empresas precisando, ok? Muitas empresas de todos os setores estão precisando de pessoas que entendam de inteligência artificial, seja para trabalhar como funcionário, seja para trabalhar como freelancer, prestador de serviço e etc. Então chegou a melhor hora de você entrar nesse mercado. E se você quiser entrar com o pé direito, quiser adotar o meu método, que é o método mais completo, é o método inovador aqui no Brasil, eu estou liberando algumas inscrições com um valor simbólico aqui embaixo. Vai aparecer em algum lugar dessa página, tá? Ou em cima, ou lá, vou ver com o pessoal do design como vão fazer. E nesse botão, então, é um valor simbólico para você aprender a usar as principais IAs criativas do mercado. Você vai aprender a fazer tudo isso que eu te falei aqui e muito mais, coisas que você ainda nem imagina que seja possível, tá? Esse meu curso, o IA Arte, ele é realmente o curso mais completo do mercado e ele é o curso mais inovador, ele é, modéstia à parte, o melhor curso. Ah, mas como tu sabe, Lang? Eu sei porque os alunos me falam. Eles fazem outros cursos, depois vêm para o meu e elogiam muito e dizem que só com o meu deveriam ter tentado antes, deveriam ter feito só o meu, porque só com ele é possível já ter resultados impressionantes dentro desse mercado, ok?
E o melhor de tudo, como eu te falei antes, é pelo preço, cara, de uma pizza com Coca-Cola que você vai ter acesso a esse método. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, tipo assim, não, mas é muito barato, não deve ser bom. Cara, isso aqui é uma fórmula, é um método que eu tô te dando realmente por um valor quase que simbólico para você acessar e já começar a colher resultados essa semana ainda dentro desse mercado de inteligência artificial. Mas fica ligado que esse preço que você está vendo aqui na página e esses bônus que estão sendo anunciados aqui, eles são por tempo limitado. A gente vai precisar aumentar o valor do curso, até porque ele está ganhando novos materiais, ele está ficando cada vez maior, ele é permanentemente atualizado, ele tem suporte pessoal meu. Então, cara, a gente está com poucos dias dessa promoção, então não perde a oportunidade, faz aqui embaixo a sua inscrição e comece a impressionar as pessoas, as empresas, os profissionais com o que tem de mais tecnológico e mais moderno em edição de imagens, em edição de vídeos, em criação e coisas criativas como um todo, tanto para impressão quanto para você usar em mídias digitais, tá bom? Toca a ficha aqui, faz sua inscrição e eu te vejo na área de membros.